As cenas desse filme são de fontes autênticas, como cinejornais americanos, filmes das Nações Unidas e de inimigos agora nas mãos do Ministério da Guerra. Mapas e diagramas foram feitos pelo Ministério da Guerra. O ataque nazista. No primeiro filme vimos que essa é uma guerra entre o mundo livre e o mundo escravo. Vimos o Japão ocupar a Manchúria, invadir a China e Mussolini tomar a Etiópia. Agora veremos como os nazistas atacaram. A ambição alemã de conquistar o mundo é antiga. Nós dominaremos o mundo. Otto von Bismarck. Deus nos criou para civilizarmos o mundo. Morte a todos que resistirem à minha vontade. Kaiser Wilhelm II. O meu lema é destruir a qualquer custo. O nacionalsocialismo mudará o mundo. Adolf Hitler. Os símbolos e os líderes mudam, mas o anseio alemão de impor sua vontade no mundo continua de geração em geração. Nos últimos 75 anos, essa loucura custou ao mundo mais de 20 milhões de mortos, 60 milhões de feridos e 200 milhões de pobres, sem falar nos milhões que morreram de doenças causadas pela guerra, ou aos bilhões de propriedades destruídas. Também não inclui a aflição, a angústia, a miséria, o terror que o mundo sofreu devido à paixão insana dos alemães de impor suas regras aos vizinhos. Essa paixão por conquista atingiu seu auge quando Hitler se declarou Deus e o comandante alemão. Que sonho esse homem desumano sonhou, parado em Nuremberg, olhando para seus seguidores fanáticos. Na Idade Média, a praga da escravidão avassalou o mundo. Da vastidão da Mongólia, saiu um exército selvagem de cavaleiros ferozes, liderados por Gengis Khan, queimando, saqueando e roubando. As hordas bárbaras varreram a Ásia e a Europa Oriental. Gengis Khan conquistou boa parte do mundo no século XIII. Adolf Hitler estava disposto a superá-lo e conquistar o mundo todo no século XX. Em Munique havia um instituto dedicado à ciência pouco conhecida da geopolítica. Ela definia o controle militar do espaço. O geopolítico alemão, um ex-general, Karl Haushofer, era o chefe. Aqui havia mais dados sobre sua cidade natal do que você imagina. Para o geopolítico alemão, o mundo não é feito de homens, mulheres e crianças que vivem, amam e sonham com coisas boas. Ele é feito de dois elementos: mão de obra e matéria-prima. O trabalho do geopolítico era transformar a ambição de Hitler de controlar esses elementos em realidade fria e dura.
No seu mapa, o nosso planeta é dividido em terra e água. A água cobre 3/4 da superfície. A terra, apenas 1/4. 25% de terra, e nesses 25% está a riqueza do mundo. Todos os seus recursos naturais. E o potencial humano do mundo. Controlar a Terra é controlar o mundo. Essa era a teoria de Hitler. Essa terra importante foi dividida pelos geopolíticos em 2 áreas. O hemisfério ocidental, que junto com a Austrália e todas as ilhas do mundo, incluindo o Japão, forma 1/3 dessa terra. A outra área, que consiste na Europa, Ásia e África, forma os outros 2/3. Este supercontinente, que chamam de Ilha do Mundo, não é só 2 vezes maior que a outra área. Também inclui 7/8 da população mundial. O coração dessa ilha do mundo é a Europa Oriental e boa parte da Ásia. Chamam isso de Terra Central, que se compara ao antigo Império de Gengis Khan. Passo a passo, o plano de Hitler para conquistar o mundo pode ser resumido assim: conquistar a Europa Oriental e dominar a Terra Central. Conquistar a Terra Central e dominar a Ilha do Mundo. Conquistar a Ilha do Mundo e dominar o mundo. Esse era o sonho de Hitler em Nuremberg. Os líderes distritais de toda a Alemanha juraram fidelidade pessoal a ele, hipnotizados pela ideia de serem membros da raça superior. Esse filme mostrará o primeiro ato do desejo nazista pelo poder mundial, o plano mais fantástico de toda a história. Hitler viu Hirohito tomar a Manchúria e outros territórios dos chineses. Ele viu Mussolini sair ileso com a invasão da Etiópia. Ele viu o mundo democrático fechar os olhos para essas agressões ilegais. Venda de petróleo à Itália pelos Estados Unidos da América sobe 600%. E ele sorriu. A ação coletiva para reforçar a paz, a única arma que precisava temer, fracassara. Era hora de os nazistas atravessarem fronteiras. Era hora de Hitler pôr o seu plano em ação. O que ele estava esperando? Queria enfraquecer suas vítimas e impedir que se unissem. Desmoralizar o inimigo por dentro com surpresa, terror, sabotagem e assassinato. Essa é a guerra do futuro Hitler. Para esse fim, ele enviou seus agentes ao mundo todo disfarçados como turistas, estudantes e viajantes comerciais. Homens como Ribbentrop também vieram para subornar, ameaçar e criar partidos fascistas locais, como Degrelle e seu partido Rex na Bélgica, Heinlein na Tchecoslováquia, Seyss-Inquart e seus nacional-socialistas na Áustria. Na Bretanha, Oswald Mosley se ofereceu ao povo como um Hitler com sotaque de Oxford. Dizem-me que Hitler é louco. Bem, eu tenho outro guru, eu mesmo. Até o dia em que tornariam fácil a invasão de Hitler. Esses grupos subversivos e fascistas provocaram tumultos, criando cenas como esta na França. Cenas como esta na Bélgica.
E onde acham que é isso? Bem no Madison Square Garden, nos Estados Unidos da América. Este é Fritz Kuhn, líder da Aliança Germano-Americana, escondendo-se atrás da bandeira americana, mas recebendo ordens de Berlim e copiando os métodos de Berlim. Esse era o processo de enfraquecimento fora da Alemanha. Mas dentro da Alemanha, a história era outra. Aqui, em total segredo, o processo de fortalecimento construindo o exército de Hitler e sua indústria. Diga ao mundo que não temos matéria-prima e não os deixe ver o que fazemos. Dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Temos que ter o bastão mais poderoso do mundo. Esqueçam horas, condições de trabalho e descanso. Forjem o bastão de sangue e ferro. Deixem as democracias falarem de liberdade. Aqui não há liberdade, sindicatos ou horas extras. O comandante diz onde devem trabalhar, quando, quanto tempo e quanto vale o seu trabalho. Para fazer o bastão de sangue e ferro, nós temos uma missão secreta. Hoje governamos a Alemanha e amanhã o mundo. E aqueles que não gostam, não comem, ou desaparecem em campos de concentração, ou ganham isso. E este é o homem que manda matá-los. E o exército? Antes de Hitler assumir o poder, o exército alemão, por tratado, era limitado a 100.000 homens. Mas os alemães sempre ignoraram tratados. Esses 100.000 homens eram, na realidade, 100.000 oficiais altamente treinados, que lideram hoje os regimentos nazistas. Mas Hitler não só ignorou o tratado, ele o rasgou. Em 1935, ordenou o recrutamento nacional. Mandou a juventude alemã se interessar por aviação com planadores de brinquedo. Os meninos cresceram e os planadores também. Logo, esses garotos eram pilotos treinados, voando em aviões novos que as fábricas produziram. A Luftwaffe estava sendo montada. A única coisa antiga do exército era o passo de ganso. Nem Hitler aperfeiçoou o modo alemão de tortura feito para fazer o homem parar de pensar e obedecer cegamente. Os soldados ficaram tão insensíveis como as armas. Todo o resto era novo. Tanques, equipamentos motorizados e uma invenção nossa, o caça de mergulho. Todo armamento era ilegal, segundo o Tratado de Versalhes. O próximo passo ilegal que Hitler deu foi entrar com suas tropas na Renânia, uma faixa entre a Alemanha e a França, desmilitarizada após a última guerra, para evitar futuras agressões alemãs. Mas o plano de Hitler de conquistar o leste exigia uma barreira contra ações democráticas no oeste. Hitler remilitarizou a Renânia e começou a construir a linha Siegfried, uma linha de defesa com 720 quilômetros de comprimento e, em alguns lugares, com 48 quilômetros de largura. Eles já lutaram uma guerra de 2 frentes e não queriam outra. 500.000 homens trabalharam 20 horas por dia para erguer 22.000 posições fortificadas na terra, onde, por tratado, nenhum soldado alemão podia pisar.
Hitler tinha sua linha Siegfried, seu equipamento e seu exército para revelar seu poder alemão e aterrorizar suas vítimas até se submeterem. Generais no mundo todo aguardavam ansiosamente os relatos de seus adidos militares. Um suposto mundo pacífico, onde um vasto poder militar se materializou do nada. Um poder controlado por um homem que rasgou tratados como nós rasgamos papel. Estou disposto a assinar tudo. Farei qualquer coisa para facilitar o sucesso da minha política. Entrevista de Hitler, outubro de 1933. Satisfeitos por terem criado temor no mundo, os líderes nazistas estavam prontos para atacar. A hora havia chegado. Era hora de conquistar a Europa Oriental conforme o plano dos geopolíticos de Hitler. Era hora de dominar a Terra Central. Quem seria a primeira vítima? Naturalmente a mais fraca, Áustria. Pequena o bastante para não ter o mundo contra você. Em 12 de março de 1938, sem aviso, o exército alemão cruzou a fronteira austríaca. Era apenas um teste de invasão, e Hitler entrou triunfante. Até o nome da Áustria desapareceu do mapa. Apesar de Hitler ter prometido ao mundo, a declaração de que o Reich alemão pretende coagir o Estado austríaco é absurda, porque a Áustria é importante para ele. Com ela teria um flanco sul para a Tchecoslováquia, que era a chave para dominar a Europa Oriental. O chanceler alemão Bismarck explicou isso anos antes quando disse: quem quiser conquistar a Europa deve primeiro tomar a Boêmia. A Boêmia fazia parte da Tchecoslováquia, mas ela era forte e tinha um bom exército, bom equipamento e uma das melhores fábricas de munição do mundo. A Skoda, que Hitler queria muito. Tinham o incorruptível presidente Beneš, uma aliança militar com a França, que tinha uma aliança militar com a Bretanha. Hitler tinha que ser cauteloso, achar desculpas para tomar a Tchecoslováquia aos poucos. Ele achou sua desculpa na região dos Sudetos, a região tcheca que fazia fronteira com a Alemanha. Seu povo era de origem alemã, apesar de nunca ter feito parte da Alemanha. Essa era a deixa de Hitler, ignorando o fato de que muitos deixaram a Alemanha para fugir de coisas como Hitler. Ele espalhou sua teoria de que todos com sangue alemão, não importa onde vivem, pertenciam ao Reich alemão, alemães ou descendentes de alemães. Muitas vezes, só com uma gota de sangue alemão nas veias, aprenderam que eram parecidos com Deus, não sujeitos ao país onde viviam, mas ao qual deviam sua fidelidade, fosse a Tchecoslováquia, Noruega, Suécia, China, os Estados Unidos da América ou Timbuktu. Segundo os nazistas, o alemão era um ser especial, que permanecia alemão para sempre, até a 6ª e 7ª geração, e recebia suas ordens de Berlim. Algumas pessoas com descendência alemã acham isso uma grande tolice. Inclusive 15% de homens agrupados. Mas na região dos Sudetos, alguns serventes acreditaram nessa bobagem. Konrad Heinlein era seu líder. Disse que o povo da região dos Sudetos devia ser libertado e que Hitler era seu libertador.
Os nazistas enviaram o equipamento padrão para enfraquecê-los, cacetetes. E quando os tchecos foram espancados, tentando combatê-los, Hitler gritou que estavam perseguindo alemães e ameaçou com guerra se não tivesse a região dos Sudetos. É a última região que reivindico na Europa. Garanti ao Sr. Chamberlain, e repito aqui, que resolvido esse problema, a Alemanha não terá mais nenhum problema territorial na Europa. Nós não queremos tchecos. O ministro das Relações Exteriores da Liga das Nações, Maxim Litvinov, anunciou que a Rússia apoiaria ações contra a Alemanha. Mas de novo não houve ações. Os tchecos se mobilizaram e fecharam as fronteiras. Os líderes da França e Bretanha, desesperados para evitar a guerra, decidiram encontrar o líder do eixo em Munique. Em 29 de setembro, em troca da garantia de Hitler pela paz mundial, Chamberlain e Daladier convenceram a Tchecoslováquia a entregar a região dos Sudetos. Na Tchecoslováquia, o Pacto de Munique provoca protestos, mas Daladier é recebido com vivas pelo povo francês. E na Bretanha, Chamberlain voltou feliz, dizendo que tinha alcançado a paz. Paz no nosso tempo. Uma das cenas mais trágicas e irônicas da história. Bom dia. Eu tive outra conversa com o chanceler alemão, o Sr. Hitler. Aqui está o papel que contém o seu nome em cima do meu. Quanto ao acordo assinado ontem à noite e o acordo naval anglo-alemão, ele simboliza o desejo de nossos povos de nunca mais entrar em guerra de novo. Paz no nosso tempo, Chamberlain. Paz? Não era paz. Os nazistas conseguiram mais 3 milhões de pessoas. Tomando a região dos Sudetos, deixaram a Tchecoslováquia indefesa, pois nessa região estavam as defesas naturais, as cordilheiras e uma linha de defesa de portos, considerada mais forte que a linha marginal. Sem essas fortificações, a Tchecoslováquia estava desarmada, uma ameixa madura pronta para cair na mão de Hitler. 6 meses após declarar que não queria mais nenhum território, ele violou o Pacto de Munique, entrou e tomou todo o Estado tcheco. Apesar de ter prometido, não tenho interesse no Estado tchecoslovaco. Isso está garantido. Nós não queremos tchecos. A Áustria e a Tchecoslováquia se foram sem guerra, e Hitler estava obtendo o controle da Europa Oriental. A Polônia era a próxima. Os homens de Munique agora sabiam que não haveria paz no nosso tempo. Se houver uma tentativa de mudar a situação com força que ameace a independência polonesa, terá início uma congregação geral, na qual esse país estará envolvido. Mas após seu sucesso em Munique, Hitler sabia que França e Bretanha não lutariam. Vejam o que o seu porta-voz disse. A democracia não tem convicções pelas quais as pessoas arriscariam suas vidas. Mas e os russos? As luzes ficaram acesas a noite toda em Moscou. Missões militares francesas e britânicas vieram para discutir com o governo soviético, assim como representantes alemães. E em 21 de agosto de 1939,
o mundo se chocou com o anúncio do tratado entre russos e alemães, no qual concordaram em não se enfrentar. Aqui estavam os arqui-inimigos como amigos. Era fantástico demais para fazer sentido. E não fez. Os alemães queriam dar à Rússia uma falsa sensação de segurança. E os russos queriam tempo para se preparar para a guerra que sabiam que viria. Eles também leram Mein Kampf, de Hitler, e sabiam que ele queria a rica terra russa. A aquisição de nova terra só será obtida no leste. Mein Kampf, página 187. Confiantes de que a Rússia estava resolvida e de que as democracias não lutariam, os nazistas começaram a dizer seu lema favorito, que todos com sangue alemão pertenciam a eles. Escolheram Danzig como desculpa para tomar a Polônia. Danzig, uma cidade livre, governada pela Liga das Nações, era um porto importante na ponta da passagem polonesa. O acesso polonês no mar. Aqui houve o mesmo processo de enfraquecimento. Os serventes locais armados pela Alemanha começaram a aterrorizar a cidade. Hitler exigiu Danzig e a passagem. Caso contrário, poloneses lutarão por Danzig. O povo polonês se preparou para o inevitável. Apesar de França e Bretanha garantirem suas fronteiras, eles sabiam que esses países ficavam distantes. A conquista alemã da Tchecoslováquia só piorou a posição estratégica da Polônia. Exceto pelos Montes Cárpatos, a Polônia é plana. O Vístula é o Mississippi da Polônia. É lamacento e inavegável na maior parte. Seus braços formam riachos em certas estações. Mas houve uma seca e eles ficaram tão rasos durante a campanha que podiam ser atravessados por homens, caminhões e tanques. Militarmente, o Vístula era a linha de defesa, mas ficar aqui significaria entregar Varsóvia e a parte mais rica do país. A alternativa era lutar na fronteira. Essa foi a decisão polonesa. O plano nazista era fazer uma manobra para cercar o exército polonês. A segunda manobra cercaria tropas polonesas que escapassem da manobra principal. Nas 2 últimas semanas de agosto, os alemães avançaram para a fronteira polonesa, onde reuniram 70 divisões, muitas blindadas. Do ponto de vista militar, a Polônia foi esmagada por seu vizinho predatório. Só mobilizaram 30 divisões, feitas de infantaria e cavalo. Em 2 pontos importantes, a diferença era assombrosa. Os nazistas, 5.000 tanques modernos. A Polônia, 600 tanques indefinidos. A Luftwaffe alemã, 6.000 aviões modernos. A Força Aérea Polonesa, menos de 1.000, de tipo inferior. O exército alemão se preparou secretamente. O estilo de vida dos próximos 1000 anos seria decidido. O fogo que começou na Manchúria se espalhou pela China, Etiópia e Espanha, e agora incendiaria o mundo todo. Esse homem tomou essa decisão. Guerra. Guerra. Em 1º de setembro, sem aviso, as forças alemãs cruzaram a fronteira polonesa. 30 minutos após a invasão, os aviões da Luftwaffe sobrevoaram a Polônia, destruindo a Força Aérea Polonesa, a maioria surpreendida no chão.
Os aviões que decolaram se viram em minoria e foram abatidos. As esquadrilhas nazistas penetraram a Polônia, destruindo as comunicações, estações de rádio, usinas elétricas, rodovias, pontes e ferrovias. O exército polonês ficou desorganizado, com a perda da força aérea e sem comunicação. As unidades de terra dos nazistas avançavam. Às vezes inventavam técnicas novas. Por exemplo, tropas alemãs da vanguarda cruzaram o Vístula num novo tipo de barco de assalto. A retirada polonesa virou uma tendência alarmante. O poderoso 10º Exército Alemão, que faria o ataque sul do grande plano nazista, avançava com suas 5 divisões blindadas. Em 6 de setembro, ele se dividiu em 2 grupos. O do sul foi em direção ao Vístula. As divisões blindadas foram na frente. Cercaram Radom e isolaram a cidade, que por fim se rendeu. Enquanto isso, no norte o exército polonês começou a ir para Lodz. O comando alemão viu o caminho aberto para Varsóvia e mandou unidades alemãs passarem pela lacuna para a capital polonesa. A infantaria avançou 56 quilômetros por dia e 2 dias depois, Varsóvia estava cercada. A cidade estava isolada. A oeste de Varsóvia, os principais exércitos poloneses estavam cercados. Sob terrível pressão em terra e ataques aéreos, eles começaram a se desintegrar. Eles lutaram com muita coragem, mas sem aviões, comunicação, isolados do seu Estado-Maior geral, os grupos poloneses tiveram que se render, um por um, mas Varsóvia continuava resistindo. Os versos heróicos da polonesa contam que os habitantes de Varsóvia ergueram um muro de coragem em volta da cidade, desafiando Hitler até o fim. Barrados pela sua resistência, os nazistas tiveram que chamar artilharia mais pesada. A única fonte era a frente oeste da Alemanha. Em segredo,
As armas poderosas passaram em alta velocidade pelas rodovias que Hitler construiu para esse fim e foram posicionadas em volta de Varsóvia. As armas enormes submeteram a cidade a um bombardeio de terrível fúria que se concentrou nas populosas áreas residenciais. Durante 20 dias de morte e horror, cada homem, mulher e criança lutou para salvar a cidade. Mas sem comida e água, a resistência fracassou. Em 27 de setembro, a polonesa parou de tocar em Varsóvia e a capital polonesa foi forçada a capitular. Agora não havia mais resistência polonesa, exceto aqui, nesse trecho de terra perto de Danzig. Essa pequena ilha resistiu ao fogo das velonaves alemãs desde o primeiro dia. Suas armas silenciadas, seus fortes destruídos, ela ainda se recusava a se render, mesmo sob fogo direto de um alcance de 730 metros. Uma exibição de coragem polonesa que ficará na história, mas que militarmente não prevaleceria. Em 1º de outubro, a guarnição se rendeu para enfrentar o destino desses homens, prisioneiros poloneses levados para campos nazistas e o extermínio, pois a teoria da raça superior exige a exterminação completa das chamadas raças inferiores. Em cada vilarejo, traidores locais entregam fiéis vizinhos poloneses. Essas coisas os poloneses nunca esquecerão, assim como outra promessa famosa de Hitler. A Alemanha fez um pacto de não agressão com a Polônia. Seremos incondicionalmente fiéis a ele. O mundo sabia que um pacto de não agressão com Hitler era o beijo da morte. A Polônia estava totalmente destruída. Totalmente? Nem tanto. Nos últimos dias da campanha, um exército russo entrou no leste da Polônia e se posicionou no rio Bug. Os dois exércitos mais fortes da Europa se enfrentavam. Hitler podia continuar indo para leste ou parar. Ele parou. Por que Hitler parou aqui? Ele não tinha escolha. Continuar indo para leste levaria a Alemanha a enfrentar a ameaça que sempre tentou evitar: uma guerra de duas frentes. No próximo filme verão como ele enfrentou essa ameaça. O que Hitler achou impossível aconteceu. No dia em que cruzou a fronteira polonesa, a França convocou suas reservas. Em 24 horas, aviões britânicos bombardearam belonaves alemãs no canal Kiel.
A Bretanha, não o governo britânico, mas o povo britânico declarou guerra a Hitler e a tudo que ele representava. As democracias tinham sim convicções pelas quais as pessoas arriscariam suas vidas. Despreparados? Sim, mas isso não importava. Finalmente entenderam que o que estava sendo ameaçado não era apenas a integridade da Polônia, era a integridade de povos livres do mundo todo. Que tragédias, que horrores, que crimes trouxe Hitler e tudo o que ele representa para a Europa e o mundo. É nessa base que Hitler pretende, com ódio, construir uma nova ordem para a Europa. Mas nada é mais certo que cada vestígio da pegada de Hitler, cada mancha de seus dedos contaminados e corrosivos serão apagados, removidos e, se for preciso, explodidos da face da terra. Animem seus corações, tudo ficará bem. Da profundeza da tristeza e do sacrifício renascerá a glória da humanidade. Nenhuma concessão é possível, e a vitória da democracia só será completa com a derrota da máquina de guerra da Alemanha e do Japão. Marshall, chefe do Estado-Maior.